Pronto, começamos a gravação. Pronto, show de bola. Semana passada, gente, a gente tinha iniciado, né, no caso, na nossa última aula, a gente estava terminando criando os objetos de valores, né? Inclusive, eu acho que foi até essa atividade que eu tinha passado para vocês tentarem fazer os objetos de valor, né? Deixa eu até conferir se o pessoal conseguiu responder. Deixa eu ver aqui. Teve o Rafa que conseguiu fazer, né? Enfim, só para dar uma revisão, né? Uma revisada nessa questão, o objeto de valor, gente, ele é o que especificamente, né? Ele é uma propriedade, geralmente, né, do nosso sistema, das nossas entidades, que é mais específico do que só o tipo primitivo, né? Nesse caso aqui, a gente fez primeiramente o do e-mail, né? O e-mail, ele é primitivamente uma string, né? Ele é uma coletânea de caracteres, né? A, B, C, D, F, G, H, arroba, né? E, sei lá, e-mail.com, a coletânea desses caracteres que forma, né, um padrão que é reconhecido como um e-mail. Né? E aí o e-mail ele tem esse padrão específico, essa regra por trás dele. Né? Eu não posso pegar e escrever JKKKL e dizer que essa sequência de caracteres ela é um e-mail. Né? Isso eu acho que é tranquilo. E aí o que acontece? Então a gente tem um tipo primitivo, só que ele tem uma regra de validação por trás. E isso já é fator suficiente, né, para que a gente crie um objeto de valor, né, para fazer essa validação. Então, o que, que a gente fez? A gente veio aqui na nossa classe de usuário, que ele recebe um e-mail, e a gente mudou, né, o tipo do e-mail, que antes aqui, ó, só até clicar aqui, ele vai mostrar no Git. Antes o e-mail era como um string primitiva, né, padrão, e agora ela está como tipo e-mail, né, tipo esse, né, que é uma classe, que a gente criou para fazer a validação. Que tem um construtor, recebe o valor, né, ele frisa o objeto, né, ele congela. Ele tem aqui a função de criação, que chama a validação do e-mail, né? Tem até o erro próprio, que a gente também mostrou semana passada, né? Como é que faz, por que é interessante fazer esses erros, né? E aí aqui tem a função de validação, que eu estou usando esse regex aqui gigante, né? Mas poderia ser um regex mais simples. Deixa eu até ver aqui, ó. E-mail validation regex JavaScript. Essa resposta aqui é 17 anos. Deixa eu ver se não tem uma mais recente, 2021. Ó, ele tem esse regex aqui, ó, que foi o colocado lá no. Foi a resposta validada como correta. Esse daqui ele é um regex um pouco mais redundante, né? Ele, ele está correto, só que eu achei, depois analisando, que ele estava muito grande, tinha algumas coisas que a gente podia abstrair, né? Enfim. Mas o que acontece? Eu vou aproveitar, né, e já que eu já dei esse resumozinho sobre as entidades, né, no caso os objetos de valor, e eu acho que antes de fazer os outros objetos de valor, é interessante a gente começar a falar sobre testes, né, sobre testes de entidade, testes da aplicação no geral. Então, o que acontece? Para fazer teste, a gente tem várias formas de fazer, né? A gente pode fazer no bruto, na mão, vários scripts de teste, só que isso dá um pouco mais de trabalho. Ou a gente pode também fazer apoiado em algum framework, alguma biblioteca específica para isso, né? Aqui no ambiente Node, a gente tem, se eu não me engano, duas maiores, né, bibliotecas de teste. Tem o Jest, que eu acho que o pessoal deve já ter pelo menos ouvido falar, que é esse aqui, ó. Jest, Delightful JavaScript Testing.
Aí ele é uma, acho que ele é a mais famosa, o Jest, né? Ele tem várias ferramentas de mocking, ele tem uma interface que é bem legível, né? Aí tem aqui a documentação dele. Tanto é que o Jest ele vem com vários outros, ele vem embutido em vários outros frameworks, né? Como o Adonis, se não me engano, o Adonis vem com ele. E não sei se é o Next ou o Next, porque tem dois. Mas enfim, ó, o que essas plataformas de teste elas vão fazer? A gente tipo vai ter arquivos, né, com essa nomenclatura ponto .teste ou então ponto o que mesmo? Ponto .teste ou ponto .switch, né, que é é uma outra forma de você chamar o teste. E aí esses arquivos eles vão ser reconhecidos como testes e eles não vão ser buildados pela nossa aplicação, mas quando a gente rodar lá um scriptzinho que a gente vai configurar, ele vai rodar, né, o teste. Todos esses arquivos que tem teste, ele vai rodar e fazer essas validações. E essas validações são tipo isso aqui, ó. Esse teste, o nome do teste é adicionar 1 mais 2 vai dar igual a 3. E aí a gente tem uma função para esse teste executar. Uma função aqui feita com o Lambda, né, que a gente chama de arrow function. Para quem vem do Java, isso aqui é o Lambda. Né, eu tinha até esquecido de comentar antes. E aqui eu estou declarando, ó, eu espero, né, expect, eu espero que a soma de 1 mais 2, essa função aqui, ó, ela retorne, né, to be 3, né, que o retorno disso aqui seja 3. Então ele vai fazer um teste para validar se isso aqui está correto, né? E aí, qual é o benefício disso? O benefício é que a gente consegue ter uma validação muito segura, muito robusta dentro da nossa aplicação, de que a gente vai sempre continuar integrando ela, colocando mais módulos, mais rotas, mais casos de uso, mais entidades, e sempre que a gente fizer isso, a gente também adiciona um teste para cada pedaço da nossa aplicação, de forma que fique tudo muito conciso, muito seguro, né? Porque vocês vão ver que essa questão do teste ela vai ser rotineira. A gente volta e meia acaba rodando para ver se não quebrou alguma coisa. Tipo, eu fiz uma modificação, aí eu rodo lá npm run test. Aí ele roda todos os testes para poder validar se essa modificação que eu fiz não quebrou nada, né? Porque todos os testes vão ter que passar. Enfim, tem o Jest, que eu já falei de duas, tem essa daqui, e tem também o Vitest. Opa, Vitest. Que é outra biblioteca de testes, né? O Vitest, ele é, como está dizendo aqui já, ele é Vite Powered, ele é da mesma equipe que fez o Vite, que é eu esqueci o nome. É tipo uma webhook, não, esqueci. É tipo um compilador JavaScript, principalmente para web. Eu esqueci agora o nome, tem um nome específico aqui, eu não estou achando. Enfim, ele é tipo uma espécie de compilador dentro do JavaScript. Quando eu lembrar o nome, eu retorno aqui para vocês essa explicação, mas meu Deus, agora esqueci de verdade. Eu tinha lembrado disso agora, mas enfim. Ele é tipo um compilador, a nível de compilador barra interpretador, né? Ele faz diversas funções dentro do nosso projeto e ele é bem rápido. O Vite ele é conhecido por ser um dos mais rápidos, né? Tem o Vite, tem o Babel, se eu não me engano, e tem mais alguns outros, né? Mas esses dois são os mais famosos. O Vite ele se destaca pela rapidez dele, né? Tem até alguns testes que, tipo assim, quando você tem um projeto com, sei lá, uns 200 testes, e aí você roda ele com o Jest, demora lá com o Jest, sei lá, 10 segundos. Aí no Vitest ele consegue rodar em 3 segundos ou 2 segundos, sabe? Porque realmente ele é muito performático, né, quanto a isso. Ele tem um desempenho muito bom. E aí a gente vai utilizar ele, né? Mas tem uma coisa que é interessante, é importante eu apontar, é que o Vitest, ele tem aqui, ó, está escrito aqui, que ele é Jest compatible. Quer dizer que ele tem uma API, ele tem uma forma de funcionamento, deixa eu até olhar aqui no Get Started, que é muito parecida, se não praticamente igual à do Vitest. Ó. Aquele exemplo da soma aqui,
teste add's 1 plus 2 to equal 3, né? 3. E aí ele tem a função lambda de novo, e ele tem o expect sum 1,2 to be 3. Tipo, é a mesma coisa, foi a mesma escrita, basicamente. Então, para a pessoa que vem do Vitest, ela consegue, não, sai do Vitest e vai para o Jest, ela se adapta tranquilamente, e vice-versa também. E aí eu vou optar pelo Vitest justamente porque ele é a biblioteca mais rápida, né? Esquisito. Então, vamos ver aqui como é que a gente vai criar, né? Que é o npm install -d Vitest. Então, vamos aqui no nosso terminal. Vou limpar aqui. npm i -d Vitest. Eu acredito que eu tenho que instalar os tipos do Vitest. Tem algumas bibliotecas que já vêm com a tipagem embutida, mas pode ser que a gente precise instalar. Se der algum erro, apontar algum erro, a gente pesquisa sobre isso para ver se tem que instalar ou não. Mas aí, beleza. Feito isso, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer um arquivo chamado vitestconfig, né? Eu vou até copiar aqui porque ele tem tudo isso na configuração, ó, vitconfig.ts ou vitestconfig.ts, né? Eu vou criar só o vitest. Esse vite aqui é se você estiver no ambiente desenvolvimento vite. Se você só estiver utilizando a ferramenta vite, você utiliza essa nomenclatura. E ela que a gente vai utilizar, né? Eu vim aqui na nossa raiz do projeto, criar um new file, estava procurando, vitest.config.ts. Já reconheceu aqui, ó, o arquivo. E aí aqui ele tem aqui a documentaçãozinha, né? Ele fala que a gente pode passar a flag mais ou menos config para dizer onde é que está a nossa configuração do Vitest na hora de executar. Eu não sei se isso aqui é necessário, porque até onde eu me lembro, ele pega automaticamente esse ambiente não, mas esse arquivo de configuração ele consegue processar, né? Mas se não, a gente mexe aí, tá tudo tranquilo. E aí aqui ele tem um exemplozinho, né? Ele fala sobre variáveis de ambiente, né? Enfim. E aí aqui embaixo ele tem um exemplo da configuração dos dois tipos, tanto no Vitest config quanto no Vite config. Ele tem as exemplificações aí. E aí o que acontece? Deixa eu ver aqui. Aqui, não, tá certo. Aqui a gente vai dar um import from vitest/config. A gente vai importar o define config. E aí a gente vai o quê? Export default define config, abre parênteses e abre o objeto para que a gente faça nossas configurações, né? Aumenta um pouco a fonte, João. Já tinha esquecido. Pronto. E aí aqui dentro a gente tem muitas configurações que a gente pode mexer, né? Pode fazer aqui plugins, você pode adicionar, você pode colocar como é que chama? Ferramentas não, né? Mas configurações de ambiente que rodam sempre antes do seu teste. Tem como você mudar o modo, então mexer, enfim, várias configurações. Tem como você colocar logs por JSON, por HTML, ativar funcionalidades experimentais, muita coisa mesmo. Mas o que a gente vai configurar aqui, é que eu nem me lembro direito o que é. Mas deixa eu ver aqui. Vou pegar uma colinha de um outro projeto, justamente para ver. Essas configurações, gente, geralmente, né, assim como foi no Docker que eu falei, também no tsconfig, eu acho que eu devo ter comentado, também aqui no Biome, né, que a gente está utilizando, o tsconfig, cadê tsconfig, o Vitest, o Biome, né,
esses Docker Compose, Dockerfile, geralmente esses arquivos é aquela coisa, a gente cria uma vez e depois só reutiliza eles, mudando pouquíssima coisa. Às vezes nem muda nada. No Vitest vai ser a mesma coisa, porque geralmente você, nos seus projetos, você vai sempre utilizar o mesmo ambiente de teste. Então você meio que sempre vai manter aquela configuração, né? Vai ter config, aí tem aqui a colinha, né? Define config, que eu estou utilizando esse plugin, mas eu não preciso utilizar ele ainda, né? Talvez eu precise no futuro, mas enfim. Chamar aqui o teste, cadê? Teste. É isso? É isso. E aí, configurações de teste, eu vou colocar aqui globals, true. Porque dessa forma a gente pode trabalhar com os testes sem ficar precisando importar, né? Porque aqui no site ele mostra que quando você vai mexer no teste, você precisa fazer um import, expect e test from Vitess. Aí dessa forma que a gente não precisa, a gente só utiliza lá que ele vai declarar globalmente para a gente. E aí, beleza. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem uma configuração também para a gente fazer no tsconfig. Deixa eu ver aqui o tsconfig, porque o que acontece? Esse arquivo aqui, né, vocês podem reparar que ele está, cadê? Ele está aqui fora do nosso src. Se eu entrar aqui no tsconfig, ele está vermelho, eu acho que o erro que ele vai estar dizendo aqui, basicamente vai ser que ó, esse arquivo vitest.config não está sobre, né, não está dentro do rootdir, que é o nossa pasta raiz, né, do projeto, que é o src. Então ele está dizendo, olha, que isso aqui está errado. Você colocou um arquivo .typescript fora do projeto, e aí como é que você espera que eu compile esse arquivo se ele está fora do projeto? E aí a questão é que esse arquivo de configuração do Vitest, ele não precisa ser compilado, né? Ele não precisa ser compilado e nem interpretado, porque ele só vai ser executado dentro do ambiente de testes da nossa aplicação. Então a gente vai vir aqui e vamos especificar algumas coisas nas configurações do tsconfig. A gente vai basicamente adicionar aqui o include e a flag exclude, né? Esse include é tudo que vai ser incluído no build e esse exclude é tudo que vai ser excluído do build. Então, o que a gente vai incluir no build vai ser simplesmente a pasta src. E o que a gente vai excluir vão ser uns patterns, né? Vai ser, por exemplo, node modules. Depois eu preciso do barra, deixa eu ver aqui na cola. Não preciso. A gente vai excluir da compilação o dist, né? Os testes, a pasta que tiver o nome testes e vitestconfig.ts, vitestconfig.ts, que é justamente nosso arquivo de configuração. Isso aqui é meio redundante, mas é sempre importante que a gente declare explicitamente que a gente está excluindo esses arquivos, né? Esse arquivo aqui, Node Modules, são os módulos da nossa aplicação e o dist é o build da nossa aplicação, né? Por padrão, o TypeScript primeiro que já entende isso. Só que é importante que a gente declare porque se por algum acaso der um problema no TypeScript e ele parar de ignorar isso por padrão, ele pode quebrar o build da nossa aplicação por causa disso. Então é interessante que a gente declare ele aqui, né? E aí, perfeito. Deixa eu só ver se tem outra forma de fazer também. Só pegar essa cola aqui. Cadê? Pronto. Tem como a gente trabalhar também com pattern, né? Que é dessa maneira aqui, ó. A gente poderia colocar opa, voltar aqui. Esse testes aqui, seria interessante a gente colocar asterisco, asterisco, barra testes, né? Ele vai excluir qualquer pasta que tenha o nome testes. A gente vai ter futuramente uma pasta com o nome teste. Daqui a pouco, na verdade, não tão futuramente. E aí, outra coisa que é interessante a gente ignorar no nosso build são arquivos do tipo qualquer coisa, ponto testes, no caso teste, ponto ts. Que significa o quê? Inclusive eu tenho que colocar aqui, ó, em qualquer diretório. Eu tenho que ignorar. Eu acho que essa daqui já vai englobar, porque todos os nossos arquivos de teste vão estar dentro de uma pasta chamada testes. Mas
é interessante colocar isso aqui mais uma vez para reforçar a regra, né? Se surgir algum arquivo desse tipo aqui, ele não compila. Qualquer arquivo que esteja em qualquer diretório, né? Um arquivo de qualquer diretório que tenha qualquer nome, esse asterisco ele é generalização, né? Que tenha qualquer nome e posteriormente tenha .teste.ts, você exclua da compilação. E aí você vai dizer, mas ainda está dando erro, porque a gente vai ter que reiniciar o servidor do TypeScript. Então você vai apertar F1, Restart TS Server aqui, ó, a primeira opção. Aguarda um pouquinho, e aí eu acho que já está em ponto de bala aqui. Deixa eu ver. Não sei, o que está dando aqui? Está dando erro aqui dentro do Vitesse? Mas aí erro dentro do Node Modules não tem o que a gente possa fazer, não. Quick, só mexer aqui numa coisa. Format document with, configure, beyond, default. E aí, aqui de configuração do Vitesse, a gente basicamente já terminou, né? Nesse outro projeto eu tenho uma configuração diferente, cadê? Tem uma configuração um pouco diferente. Porque, ó, esse aqui é o projeto do que eu tenho com o Renato, por exemplo. A gente tem aqui uma setup files, né? Que é justamente o que eu falei, você coloca arquivos que preparam um ambiente para o teste, né, antes do teste. Aí essa setup files está aqui, ó. Antes de cada teste ele roda lá um scriptzinho e depois do teste ele limpa, né? Nesse caso aqui é para simular um banco de dados, é esse setup file. E opa, aqui está aqui o projeto. Pronto, a gente tem configurado o Vitesse. O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui dentro do nosso SRC e a gente tem as divisões centrais, né, da nossa arquitetura, que são a aplicação, né, que é a nossa regra de negócio, nosso domínio da aplicação está aqui, né, no DDD, na arquitetura, no caso não arquitetura não, mas no paradigma de programação, ou então na filosofia de programação DDD, que é Domain Driven Design, né, design dirigido, né, ou guiado a domínio. Esse app seria o nosso domínio. E aí a gente tem também a divisão de configuração, onde a gente tem algumas configurações da aplicação. A gente poderia ter vários tipos de configuração aqui, de logger, de tudo mundo, mas aqui por enquanto a gente tem só a configuração de ambiente, né, de environment, para poder ele fazer o passe das variáveis de ambiente e garantir para a gente que está tudo certo. Usando o Zod, né, aí. E aí a gente também tem, por último, a nossa infraestrutura, né, que cuida da questão de banco de dados, de servidor HTTP e de também outros serviços. Por exemplo, se a gente tivesse serviço de envio de e-mail, o serviço estaria implementado aqui, né? A gente teria uma interface lá no app, igual a gente tem com o repositório, e aí aqui na infraestrutura a gente faria a implementação desse serviço de envio de e-mail, ou então qualquer outro tipo de serviço. E aí, show de bola. E a gente pode adicionar uma terceira não, né? Uma quarta divisão dentro da nossa aplicação, da nossa base de código, que é justamente a pasta testes, né? Essa pasta aqui que fica justamente responsável pelo nosso ambiente de testes da aplicação. E aí tem algumas formas da gente organizar, né? Por exemplo, eu vou trazer para vocês um exemplo que ele organiza dentro dos testes somente os utilitários do teste. Então, tipo, ó, vou ter aqui uma função útil, né, uma função de auxiliar, né, no caso, se eu abrir aqui, ó, vocês vão ver que ela tem umas funçõezinhas para poder gerar um usuário fake, para gerar uma propriedade fake, enfim. Isso aqui é uma função auxiliar. Né? A gente também tem aqui, ó, o serviço de e-mail, né, de envio de e-mail falso, né? Enfim, a gente tem essa abordagem de usar essa divisão de testes, né? Esse arquivo de testes para poder guardar configurações e utilitários para o ambiente de testes. E aí você pergunta, tá, mas e cadê os testes? Nesse caso aqui, os testes eles ficam, né, nesse estilo de divisão, os testes ficam diretamente com a lógica do negócio. Então aqui a gente tem create Riv, por exemplo. Então deixa eu pegar aqui de usuário, fica mais sign up, que é a mesma coisa que register, tá? E create user. Aqui a gente tem um caso de uso de
criação de usuário. Aí a gente tem aqui o caso de uso, que está aqui, que a lógica é bem parecida com aquela nossa. Ó. E aí, aqui, juntamente do nosso caso de uso, a gente também tem o teste dele. Então, ó, ele faz todos os testes aqui. Essa é uma abordagem, uma forma de você fazer. Você coloca sempre um do lado do outro, então fica muito fácil localizar, mas o ruim, né, a parte negativa dessa abordagem é porque os arquivos sempre ficam muito cheios. Então, por exemplo, se a gente vir aqui para entidades que não tem muitas divisões, olha como fica populado, sabe? É realmente cheio de arquivos dentro da nossa pasta. Porque, tipo, para usuário, a gente vai ter o usuário, não sei se está dando para ver aí bem, deixa eu aumentar aqui. A gente vai ter aqui, ó, cadê o usuário? User, entidade de usuário, e do lado dela a gente vai ter o user teste, e isso para cada um. Então a gente meio que tem duplicado. Né? A gente tem a entidade do usuário e tem um teste da entidade. Ó. Sempre acompanhando ela. Deixa eu só abrir aqui a porta para a gata entrar. Pronto, estou de volta. E aí, beleza. A abordagem que a gente vai utilizar não vai ser essa. A gente vai, na verdade, aqui dentro dos nossos testes, meio que espelhar o nosso app. Né? E aí, essa é outra forma de dividir a aplicação. Eu acho, essa é que eu vou começar a utilizar em projetos pessoais, porque eu acho que ela fica melhor dividida e organizada, né? Então, a outra forma seria, cadê intro? Não, Curves tá aqui. Seria dessa maneira aqui, ó. Eu já tenho a colinha feita. Dentro da nossa arquivo, né? No caso do arquivo não, sempre confundo. Nossa pasta de testes, a gente vai ter uma subdivisão de testes de aplicação, que são de domínio, e testes de integração, que são testes entre as partes, né? Então, por exemplo, de domínio a gente teria testes de entidades e de valor, de objetos de valor, né? Ou então de domínio a gente poderia ter os testes do caso de uso, né? Dos casos de uso. E aí, enfim. Então vamos criar aqui, ó, testes, e aí a gente vai criar novo arquivo, né? Uma nova subdivisão chamada app. Dentro dessa subdivisão a gente vai criar outra divisão que é entities, escrevi certo, e dentro dela a gente cria outra subdivisão para value objects. É basicamente a mesma estrutura disso daqui, ó, app, entities, value objects. Né? A gente vai começar criando os testes para objeto de valor. Vou até criar, eu vou criar aqui, ó, em testes, vou criar também a de... Eu esqueci agora, integration, não é mais não. A nomenclatura. Essas nomenclaturas, elas não têm muita importância, tá, gente? Mas vai mais do que você se sente mais confortável e faz mais sentido para você. Né? Para mim, eu gosto de trabalhar, por exemplo, com app em vez de domínio, porque para mim faz mais sentido que seja assim. Aqui em app eu vou colocar também use cases. Né? E aí, show de bola. Perfeito. Por que não tem, você pode perguntar, João Pedro, por que não tem repositório, não vai ter repositórios e nem erros? Porque não tem muito bem o que a gente testar aqui, né? A gente poderia até criar testes para nossas classes de erro, mas eu acho que seria meio um trabalho desnecessário, porque a classe de erro ela literalmente só vai voltar um número e uma mensagem, sabe? Então, e aí repositório só tem interface, só vão ter interfaces aqui dentro, então fica um trabalho desnecessário, né? Que não tem nem o que testar, não tem como a gente testar a interface. Mas enfim, então o que fica são use case e entities. É que em value object, né? A gente entra em entidades, em valores de objeto, e aqui dentro a gente vai criar um arquivo, new file, a gente vai chamar ele de email, a gente poderia chamar de .vo.test.ts, mas eu vou apagar o vo, porque eu acho que
fica muito grande o nome dessa forma. Então vai ser e-mail.teste.ts. Poderia ser também e-mail.switch.ts, né? Mas eu acho que teste encaixa bem. Deixa eu ver o que eu usei aqui no outro projeto. Eu usei. Ah, tem spec também. Spec é muito bom, né? Spec é uma nomenclatura também. E faz sentido. Mas eu vou colocar aqui. Eu percebi que eu coloquei o view marrom, então eu vou colocar o view aqui também. Para deixar mais específico ainda. E aí o que acontece? E-mail.vo.test, ele está especificando, está até com um íconezinho diferente dos demais arquivos, porque aqui ele já sabe, né? O meu VS Code já interpreta que isso é um arquivo de teste. E aí aqui dentro a gente vai criar um teste para o nosso objeto de valor do e-mail. Deixa eu só ver aqui se já estamos com expect. Expect, não, describe. Ainda não estamos com a. Eu acho que a tipagem eu vou ter que instalar a parte. Muito provavelmente. Eu estou tentando codar aqui não está dando autocomplete. Quer dizer que a tipagem não está sendo reconhecida. Aqui a gente tem o Vitest e só o Vitest, né? Não tem nada de tipagem aqui. Types Vitest. Então provavelmente deve ser uma configuração no tsconfig.json. Aqui ó, Vitest Globals. É o que a gente precisa. Então, vamos aqui. Vir no tsconfig. Cadê o tsconfig? E a gente vai colocar types Vitest barra globals. Pronto. E aí eu vou reiniciar restart TS server para que tudo funcione da forma que deveria funcionar. E aí eu acho que deve estar funcionando. Quando eu escrever aqui describe e abrir o parênteses, ele deveria encontrar, você não está entendendo, types jest, a gente tem types mock. Deixa eu ver, package.json, Vitest, será que eu preciso dos tipos? Vamos ver, types, Vitest. Rapaz, acho que eu não preciso não, viu? Era para estar funcionando. Menos D, Vitest, escrevendo testes, configurando, enfim. Deixa eu ver aqui. Vitest, fica Vitest TypeScript. Não sei explicar para você não porque não está dando certo. Deixa eu tentar reiniciar a IDE. Code. Se não der certo assim, a gente importa diretamente. E aí não tem. Não é para ter briga nenhuma. É aqui carregar que ele está carregando coisa. Está dando erro porque está dizendo que não consegue encontrar o describe. Desconfig, eu vou aqui, ó, Vitest barra globals. Não sei, não. Deixa eu ver. rm-rf. E eu estou apagando o node modules. Vou apagar o node modules. rm-package lock. E aí eu vou dar um npm i. Para ele instalar todas as linhas da dependência de novo. Vamos ver se resolve. Se não, a gente só continua normal aqui. E se não rodar nesse daqui, eu mostro no outro rodando. Tento encontrar uma solução. Instala nem os módulos. Então, npx Vitest, acho que é assim. Aí ele deu. Ele já rodou e deu um erro. Então, sinal que ele está funcionando.
Cannot find name described. Ah, que estranho, enfim. Vou fazer importando então. Vou colocar globals como false, já que ele não está conseguindo reconhecer. Vou só tirar a tema aqui e ver se eu escrevi isso aqui certo. Vai test globals. É isso mesmo? Vai test globals. Types. Types. Vai test globals. É isso mesmo. Será que tem mais alguma coisa? Acho que não, né? Enfim. Não está funcionando o global dele, mas eu acredito que pelo import vai funcionar. Deixa eu ver aqui. Não vou me estender mais nessa questão, não. Start test server. Enfim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um import. Abre aqui as chaves from Vitest. A gente vai importar o quê? As principais que a gente vai utilizar vão ser describe. Eu gosto de usar o which. E eu acho que é isso. Essas duas. Eita, não posso salvar não, porque senão ele apaga, porque eu não estou utilizando isso aí. O describe, gente, ele é tipo como é que eu explico? Um wrapper, tipo para poder dizer, olha, essa região de testes faz isso. Então a gente vai colocar aqui no describe, describe, abre parênteses, e aqui a gente escreve o que o nosso teste faz, né? Tem formas e formas de você escrever, né? Tem padrões, mais uma vez, só voltando para os projetos para a gente mostrar. Tem esse padrão aqui, testes, app, entities, value objects. Tem esse tipo de escrita, ó, e-mail VO, mas também tem esse tipo de escrita. Deixa eu ver aqui. SRC, app, entities, vou pegar aqui uma entidade, ponto teste. Tem esse estilo de escrita também, onde você coloca em caixa alta, enfim. A forma que fizer mais sentido para você, que for mais organizada para você, você pode colocar aqui. Realmente, essa parte aqui não influencia em nada, né? Ela só influencia na sua leitura posteriormente. Então, vou colocar aqui e-mail VO, né, que é o Value Object, e na frente dele eu vou colocar uma função, né, que vai ser justamente o wrapper dela, né, uma lambda. E aí aqui dentro a gente começa a trabalhar nos nossos testes, né? O que a gente está testando aqui, esse e-mail.vo.test, é nada mais nada menos que o nosso objeto de valor deixa eu salvar isso aqui, pronto. É o nosso objeto de valor de e-mail. Então a gente fez lá uma lógica com ele, né? Inclusive eu mudei, né? Tirei aquele regex e botei esse aqui. E aí a gente dentro desse nosso switch de teste, a gente vai validar essa lógica e ver se ela está correta de verdade, né? O que acontece? Eu vou retornar isso aqui para o que estava antes, que era... Deixa eu pegar aqui. Ixi, acho que eu não consigo voltar não, porque eu fechei o editor. Mas tudo bem. Depois eu vou pegar aquele regex e mudo. Tipo assim, vou simular para vocês uma mudança nessa classe, né? Mas enfim. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai colocar um it, né? Que ele é um teste. Né? A forma que a gente poderia escrever também poderia ser assim, ó, com essa função teste. Porque aqui, ó, esse teste faz o quê? O que esse teste faz? Aí aqui tem várias formas de você nomear. Você pode escrever em português ou em inglês. Eu vou colocar em português para poder ficar mais fácil. Tipo assim, criação de um e-mail com sucesso. E-mail, no caso, então a gente diz um e-mail válido com sucesso. Pronto. Tipo, o que esse teste vai fazer? Vai fazer a criação de um e-mail válido com sucesso. Aqui, e ele vai receber uma função como segundo parâmetro. E aí, perfeito. O que a gente vai fazer aqui dentro? A gente vai basicamente fazer o nosso fluxo, né? Geralmente os testes, eles são divididos em três partes.
A primeira parte geralmente é o prepare. Você prepara o seu teste. A segunda parte é o act. E a terceira parte é o compare. Então, tipo, você prepara o seu ambiente de testes, você age, né, você faz alguma coisa, e aí, por último, você compara os resultados. Então, na nossa preparação, a gente vai ter uma constante, vou chamar aqui de e-mail mesmo. Não, e-mail não, né? Ah, sei lá, chamado payload, que é uma nomenclatura aí padrão. É payload, e aí aqui eu vou receber um string que vai ser um e-mail. Eu vou chamar esse meu user@email.com. Isso daqui é um e-mail válido de usuário, né? Ele tem uma sequência de caracteres, arroba, e outra sequência de caracteres, ponto e o com no final, né? Que eu acho que pode vir também qualquer coisa depois do ponto. E aí, o que seria o nosso act? A gente já tem preparado o nosso payload, que é o nosso valor, que vai servir como base do teste. E aí a gente vai ter, agora, o que? Na parte de agir. A gente vai tentar criar o e-mail, né? Então eu vou ter um const e-mail, vai ser igual a new e-mail. Aí eu vou chamar lá o objeto de e-mail. Import. Não consegui achar o objeto de e-mail. From. Aí vamos lá. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Ponto, barra, ponto, barra, app, barra, entities, barra, value object, barra, email.io. Vou importar de lá o e-mail, que eu acho. Deixa eu ver como é que está lá exportado. Export class e-mail. Então eu tenho que colocar isso aqui como entre parênteses, né? Eu não sei porque ele não conseguiu colocar o autocomplete. Às vezes ele buga mesmo. E hoje ele está bugando mais do que o normal. Deixa eu ver o que ele está dando aqui. Ah, ok. Perfeito. Aí aqui eu fui menino novo, né? E-mail.create. E aí sim ele vai criar, porque o construtor lá é privado, né? Porque a gente tem uma lógica e a gente tem que seguir essa lógica. Então a gente faz essa validação da lógica pelo create, né? E aí que ele retorna um e-mail, ele não tem promise, então não precisa de await assim. E aí o que acontece? Aqui é a parte de agir e aqui é a parte de comparar. A gente vai fazer o quê? A gente vai colocar um expect, né, que vem lá do Vitesse, expect. Eu espero que e-mail, to be instance of e-mail. E-mail com E maiúsculo, tá? E aí dessa forma, eu tenho aqui o meu primeiro teste feito, que ele vai fazer a criação de um usuário, de um e-mail válido com sucesso, né? Um retorno de sucesso. O que acontece? A gente tem um e-mail válido aqui de verdade, a gente vai tentar fazer essa criação e depois a gente vai comparar para ver se está certo. Eu espero que esse e-mail, né, esse objeto, ele seja instância de e-mail. Se ele for instância de e-mail, quer dizer que esse e-mail foi criado com sucesso. E outra coisa, eu espero que e-mail.value, né, o valor que esteja dentro desse nosso objeto que a gente criou, to be cadê? Payload. Eu espero que o e-mail que foi guardado dentro dessa classe seja tal qual o e-mail que eu mandei, escrito, né? Que não haja diferença entre eles. Isso garante o quê? A confiabilidade nos nossos dados, né? Que vão passar por essa classe e vão instanciar um objeto dela. E aí, quando eu rodar, esse teste aqui, ele deve passar, né? Então, existem formas da gente rodar. Vocês podem ver que aqui na minha esquerda está aparecendo umas setinhas, porque eu estou com essa extensão aqui, ó, a extensão das últimas, né? V é uma das últimas, cadê? Vitest. Essa extensão, ela já automaticamente adiciona esse suporte dentro do meu editor. E aí eu poderia rodar por aqui. Mas a forma que geralmente o pessoal roda cadê? Package.json.
Ok. Criar scripts de teste. Então, a gente pode ter aqui um script geral, que é o teste. Ele vai ser vai test. Já. Se eu não me engano, é só isso que a gente bota. Vou pegar minha cola aqui. Cadê o package.json? Tem vários outros aqui, mas o que a gente vai focar é isso. Vai test run. Perfeito. E aí, quando a gente vier no terminal, a gente pode rodar aqui. npm run test. E aí ele vai rodar o nosso teste. E aí aqui, ó, ele está dando descrição. Ele disse que rodou nesse projeto, ele rodou esse caminho aqui, ó, app entities value objects email vo.ts. Criou aqui, ó, criou não, né? Ele rodou os testes de e-mail vo, e dos testes de e-mail vo ele rodou esse teste em específico, a criação de um e-mail válido com sucesso. Tá tudo verdinho aqui, verdinho, porque ele passou nos testes. E aí, isso significa que aquela nossa lógica lá está sendo aceita, né? Se eu colocasse aqui, por exemplo, só dessa maneira aqui, ó, useremail.com. Isso aqui não é um e-mail válido, a gente sabe. Vamos ver se o teste ele vai apontar esse erro. Pronto. Aqui ele já deu uma resposta diferente, né? Antes ele tinha passado e aqui ele já está dizendo que não deu, não passou. Por quê? Ele disse que user e-mail não é um e-mail válido. Foi o throw, né? Ele deu um throw, lançou a exceção porque não passou na validação. Então, se a gente fizesse qualquer modificação, eu vou voltar aqui para user@email.com. Se a gente fizesse qualquer modificação na lógica da nossa regra de negócio, como a gente já vai ter os testes escritos, eles vão garantir que aquela classe ela continue funcionando para os valores que ele deve funcionar, né? Então, ele deve continuar seguindo a lógica do e-mail. E aí, beleza. Vocês lembram que eu tinha colocado aqui o it, né? O que é o it, aquele it que estava aqui em cima, né, no import? O que é aquele it, né? E por que eu tirei ele e coloquei o teste, né? Basicamente, os dois são a mesma coisa. Só que o it ele é mais semântico. Vou colocar aqui it, né? O meu teste vai funcionar exatamente da mesma forma. Deixa eu abrir aqui e rodar. Agora ele vai passar, ó. Ele funcionou exatamente da mesma forma como foi lá no começo. A diferença do it é que para a leitura, né, dos testes, ele, principalmente em inglês, ele é mais semântico. Tipo assim, ao invés de ser esse aqui, ó, poderia colocar it should be able to create an email when payload is valid. Tipo assim, ele deve conseguir criar um e-mail quando o payload é válido. O valor é válido. Então, when input is valid. Enfim, tipo, ele deve conseguir criar um e-mail. O it ele é muito mais semântico quanto à questão de leitura, né? Ele encaixa muito bem com as frases, né? Principalmente começando com should, né? It should, né? Isso deve, isto deve, no caso. E aí, beleza, a gente tem aqui a validação de que o nosso e-mail, de que a nossa classe ela consegue criar um e-mail válido quando esse e-mail é realmente um e-mail. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um e-mail para validar que quando não for um e-mail válido o valor, ela também consegue se virar e parar essa criação, né? No caso, lançar a exceção, o erro, dizendo, olha, esse não é um e-mail válido. Ela consegue, a gente quer dizer que a gente vai testar essa habilidade dela de reconhecer isso, né? Então, por exemplo, aqui vai ter outro teste, né? It should not be able. No caso, o be able não é necessariamente necessário. A gente pode colocar, tipo, em vez do be able, it should not create an email, né? Should not, ali tá, should create, e pode ser should not create an email when input is invalid. E aí que a gente coloca isso aqui. É a lambda. E aí vamos lá. A estrutura, gente, é basicamente a mesma, então eu vou copiar isso aqui. Sempre vai ser isso. Essas três divisões. Prepare, act e compare. Todos os testes são divididos dessa maneira.
a gente prepara os dados de teste, a gente age, né? A gente roda alguma coisa e, por último, a gente compara os resultados com os resultados que a gente espera, né? Nesse caso, a gente quer aqui, ó, ele não deve criar quando o input for inválido. Então, o que acontece? Aqui eu vou colocar, sei lá, user e-mail, vou colocar uma string contínua. User e-mail com, né? É que ele vai tentar criar o input. E aí vocês perceberam que aquele. Meu Deus do céu, eu esqueci. Aquele negocinho lá, ele tinha saltado uma exceção, né? O negocinho aqui que eu digo é. Meu Deus do céu, como é o nome disso? O terminal, pronto. O terminal, quando a gente rodou, ele soltou aqui uma exceção. E aí o que a gente espera, que nesse caso nosso, é o quê? Isso aqui é um e-mail inválido. E aí o que, que o nosso e-mail faz, a nossa classe e-mail faz quando esse e-mail não é válido, né? E-mail.validate, se ele não for válido, ele vai lançar uma nova exceção. Então é isso que a gente espera. E basicamente o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, a gente vai, meu Deus, dar um wrap nisso aqui, como sendo, chamar act, e aqui vai ser uma função. Isso aqui tudo vai ser uma função que vai tentar fazer a criação de um e-mail. Vai tentar fazer a criação de um e-mail. Esse act, né? Vai ser o nosso agir. E aí que eu vou trocar isso aqui por o quê? Por expect e act, né? To throw erro. Pronto, to throw. E aí eu digo aqui qual é o erro que eu espero que ele envie, que é invalid email format. Gente, se eu não me engano, é essa a forma de fazer, tá? E aí o que acontece? Dessa maneira, ele vai tentar fazer essa criação do usuário, né, usando esse act, né, que é essa nossa funçãozinha aqui. E eu espero que esse blocozinho aqui de execução, ele lance essa exceção. Então vamos tentar rodar novamente. Deixa eu limpar aqui. Clear, clear. E npm teste. E aí, perfeito. Ele passou. Quer dizer o quê? Que ele está tentando criar o nosso e-mail com aquela string que não é um formato de e-mail válido e realmente ele está lançando a exceção, ele não está criando. Tem como a gente fazer de uma forma bem mais específica, tipo, meu Deus, tem como a gente tentar pegar essa variável aqui, a variável nossa constante, e ver, no caso, fazer um expect e-mail not to be instance of e-mail. Tipo, eu não espero que ele tenha conseguido instanciar o objeto, entendeu? Enfim, tem várias formas da gente deixar isso aqui cada vez mais específico, né? Uma coisa que é interessante, é uma boa prática, é que esses dados aqui que a gente tem, eles sejam não estáticos, mas sejam dados variáveis, né, dados aleatórios. E aí como é que a gente pode fazer isso? A gente poderia facilmente aqui criar uma funçãozinha, um utilitário, que iria gerar um e-mail, né? A gente coloca lá, olha, você vai pegar dessa sequência de caracteres aleatórios, coloca um arroba, coloca outros caracteres, um ponto e outros caracteres, e aí poderia utilizar aqui. Mas aí como se a gente for dar uma pesquisadinha rápida, a gente vai ver que na realidade já existem bibliotecas que são específicas para fazer isso. E eu acho que a maior do ambiente Node é justamente a biblioteca Faker. E é essa biblioteca que a gente vai utilizar, né? A gente vai pegar essa biblioteca Faker para que ela generalize esses valores, né? Cadê? Vim aqui, vou pesquisar aqui, Faker TypeScript, por exemplo. Já para poder saber como é que a gente vai fazer, né? Ele vai ter que instalar o Faker e os tipos. Faker.js é esse daqui, ó. É a biblioteca do Faker. E basicamente, qual é a função dele? Ele gera dados falsos. Faker string UID, ele vai gerar um UID, um username, um e-mail, um avatar aleatório. Ele tem várias coisas. Data de aniversário,
alguma coisa no passado, uma data no passado. Enfim, ele é muito, muito poderoso para poder fazer esse tipo de dados falsos. E aí aqui ele tem... Eita, soninho bom. Cadê que o screenshot da gente instalar? Aqui, ó. @faker.faker.js. Deixa eu ver aqui. O pacote já tem os tipos, né? Declarados lá dentro. E aí é isso. Vamos ver aqui. Eu acabei jogando por outra coisa. Vamos instalar aqui o Faker para a gente utilizar ele. npm e @fakerjs/faker. Esperar ele instalar. Eu vi aqui que ele tem uma restrição não, mas um requirement, eu esqueci, um requisito, né, do Module Resolution. Ele está dizendo aqui que tem que ser bundler ou Node 10, Node 16, Node 20 ou Node Next. Vamos ver aqui no nosso atende, lá no nosso TS config. Vamos ver aqui o nosso bundler. Bundler. Cadê isso? É bundler? A opção? Module Resolution. Confundiu coisa. Não estou vendo aqui não. Deixa eu ver aqui. Module Resolution. Node Next. Vou colocar aqui para deixar bem específico. Eu não sei se está escrito aqui em algum lugar, não estou vendo. Mas geralmente vem essa opção declarada. Por padrão, não sei qual é o valor dela. Node Next, Java Command Set. Enfim, vamos deixar aí. Se quebrar alguma coisa, aí a gente vê. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, substituir esse e-mail por faker. E aí ele dá várias opções da biblioteca, ele já reconheceu ela. Ponto internet, ponto e-mail. E aí aqui ele vai gerar um e-mail aleatório, só que um e-mail válido, né? Ele vai seguir essas regras. E aí, cadê? É isso mesmo. E aí deixa eu até mostrar aqui, ó, console.log input. E quando a gente for rodar aqui os nossos testes, vamos rodar. Ele gerou o e-mail crystal60@gmail.com. Vamos de novo. O e-mail agora é tanya@yahoo.com. E tá os nossos testes passando, tá? Ele tá gerando aí e-mails aleatórios. Ó. Agora ele deu um erro. Por que ele deu um erro? Ele deu um throw por causa que colocou um underline. E esse nosso regex, ele não aceita underline. Vocês estão vendo como isso aqui já mudou totalmente a dinâmica do nosso sistema e já trouxe uma validação, no caso, levantou um ponto para a gente modificar, né? O que acontece? Esse tipo de e-mail aqui, ele tem o underline. E aí aquele nosso regex, que é bem simplesinho, ele não reconhece o underline, né? Vou pegar aqui regex, a gente validar, acho que esse regex 101 que a gente utiliza. Isso aqui é um sitezinho que a gente pode adicionar escrever um regex, uma expressão, e validar o funcionamento dela, né? No caso aqui, ó, essa é a nossa expressão regular, aqui em cima. E aí aqui embaixo ela vai encontrar ou não valores. Ó. Se eu apagar, ele ficou azul porque ele entendeu, né? Deixa eu até pesquisar aqui, ó. Is it possible to use underline in email? Yes, you can. Então esse e-mail aqui ele é um e-mail válido, mas que o nosso regex não está reconhecendo. Ele não inclui aqui dentro dele a possibilidade de ter esse caractere meu Deus, esqueci o nome disso aqui, é o sublinhado, né? O que acontece? Esse site aqui, gente, é muito interessante, tá? Inclusive, eu só tirei uma tempinha para poder mostrar para vocês. Quando vocês estiverem trabalhando com regex, ele é interessante por quê? Porque vocês conseguem validar valores, mas podem colocar linhas e linhas de valores aqui, que ele vai mostrar o que vai ser encontrado e o que não vai. E ele também mostra aqui na direita, ó, a explicação do seu regex passo por passo. Vocês podem ver. Ele explica tudo perfeitamente.
E aí, enfim. Esse regex aqui a gente já viu que ele não está funcionando. Então eu vou voltar lá para aquele regex que a gente tinha antes, que era src, apt, entities, value object, e-mail VO, que era esse regex aqui, ó. E esse daqui eu acredito que ele funcione. Ele já é bem mais específico. Pronto. Esse aqui, perfeitamente, está funcionando perfeitamente. Ele engloba todas as possibilidades que o nosso e-mail poderia ter. E eu até divido aqui em pedaços, ó, em grupos. Grupo um, grupo 2, grupo 3, enfim. E aí, perfeito. A gente vai voltar lá para o nosso código e a gente vai substituir o nosso regex pelo regex antigo. E-mail. Desse regex aqui, ele vai para esse daqui. E aí, João Pedro, como é que eu sei que está funcionando? A gente só testa de novo o nosso código teste. Né? Aí, ó, Raven Murasaki k@gmail.com. Passou. Com underline, com todo mundo. Passou perfeitamente. E aí aqui, ó, vamos rodar de novo. Mais um e-mail passou, outro, com pontuação ali, vocês viram, com número agora, com underline de novo, e hotmail, enfim. A gente pode ficar aqui o dia testando, ele vai ficar gerando e-mails aleatórios de formas diferentes, né? Para validar o nosso sistema. Isso aqui é interessante, por quê? Porque além da gente não estar trabalhando com um valor pensado, né? Porque aquele e-mail que a gente digitou, user@email.com, a gente pensou nele. Ele sempre vai gerar um novo valor de e-mail. E isso abre uma possibilidade de que, caso tenha algum erro ainda na nossa lógica do e-mail, ou então de qualquer coisa que seja, que ela se torne aparente, né? Que esse erro, essa falha se torne aparente e a gente possa corrigir ela, igual aconteceu com a gente. A gente estava validando aqui, testando diversas vezes aqui, e aí do nada, bum, deu um erro. Você fala, vixe, mas não era para dar um erro. Aí você vai parar para analisar, você vai falar, opa, olha, estou com um errinho, deixei passar essa questão aqui na lógica, essa questãozinha na lógica. E aí você consegue corrigir isso. E aí da mesma forma a gente vai fazer aqui, ó. A gente pode dar um faker. Eu acho que o faker não tem um gerador de e-mail falso, ou de e-mail inválido. Deixa eu ver. Valid, e-mail, exemplo e-mail. Acho que não, mas qualquer coisa a gente pode só gerar uma string aqui que não é um e-mail, tipo, qualquer tipo de coisa. String, binário, hexadecimal, numérico, UID, enfim. Não sei, vou colocar internet e username, sei lá. Aqui, ó. E vai voltar algo do tipo só isso aqui, ó. Ponto. Vários nomes assim aleatórios, com pontuação e tudo mais, que parecem, que no caso não são e-mails, né? Aqui, uma função, pode retornar. Aqui eu posso deixar dessa maneira, né? A gente só vai tentar fazer a criação do e-mail. E aí, perfeito. Tá tudo certo aqui. Ele vai gerar aqui um username, que não é um e-mail, uma coletânea aleatória de caracteres que pode voltar com pontuação, com arroba, com número, com todo mundo. E aí isso não vai ser, não vai passar, né? Não deve passar no nosso teste. Então a gente vai rodar aqui, no caso não deve conseguir criar um e-mail e deve passar no nosso teste. E aí, ó, ele vai rodar aqui várias vezes e sempre vai passar, porque a nossa lógica está correta. Então essa é a importância do nosso e-mail, né? No caso do nosso e-mail não, do nosso suite de teste, né? Do nosso spec, suite, teste, né? Tem todas as nomenclaturas. Que a gente tem agora, além da nossa entidade de e-mail em si, né? Nosso objeto de valor, a gente tem um outro arquivo que faz a validação da lógica disso aí. Ele vai testar com entradas reais para validar se aquela classe está fazendo o que ela deveria fazer da melhor forma possível.
Então, por exemplo, se a gente errasse alguma coisa na lógica aqui da nossa classe, tipo, eu vou simplesmente retirar isso aqui, ó, essa exclamação. Isso quer dizer que agora eu desinverti, né? Antes estava invertido a lógica aqui desse if, e agora eu desinverti. Então isso quer dizer que quando o e-mail for válido, ele vai falhar. E ele só vai criar e-mails inválidos. Né? Só de eu ter mexido nisso aqui, quando eu estivesse lá na minha aplicação, tipo assim, terminei de fazer aqui uma mudança, né? Vamos supor que eu tirei esse exclamação sem perceber. Antes de subir as minhas mudanças lá para o Git, eu vou rodar um npm run test. Pô, deixa eu ver se isso é tudo certo. No que eu vou rodar, ele já deu aqui um erro. Vixe, o que eu vou aqui? Deu erro nisso aqui, está assim, assim, assado. Aí você vai lendo aqui e você vai falar, eita, lá na. Isso aqui é da entidade de e-mail, deixa eu ver o que eu mexi. Aí o cara vai analisar aqui, caralho, cara, mexi nisso aqui, ó. Olha, deixei isso aqui passar, velho, como é que pode? Não acredito. E aí você tem essa confiança no seu código, sabe? Você tem essa camada a mais de segurança no seu código, de robustez, né? É literalmente uma restrição, né? Um validador do seu trabalho. E aí é interessante que para cada pedaço do nosso código a gente tenha também um teste. Então, por exemplo, o que a gente fez para valor e object, mas é interessante que a gente tenha um teste para entidade também, que a gente tenha teste, né, para caso de uso, para validar a lógica de todas essas coisas, assim como também testes aqui, ó, para cadê? Nossa rota, não, rota não, nossos controllers, né, para poder testar, validar os controllers, ver se tá tudo certo, né? A gente também ter testes no banco de dados para os nossos repositórios, enfim, diversas coisas. A nossa aplicação, ela, uma vez que você trabalha com teste, então você coloca teste em todos os pedaços do código, que tem a maior cobertura possível de teste, porque isso, tipo assim, é totalmente diferente de você programar sem testes. Quando você começa, pode ser um pouco mais chato, porque você vai ter que pensar, você vai ter que dedicar um tempo à parte para poder fazer a escrita desses testes. Mas uma vez que você escreve, é incomparável o nível de confiança que o seu código tem. Né? Um código que tem testes e um código que não tem testes. É incomparável esses dois. Né? No que não tem teste, o cara pode fazer uma mudança e ficar com aquele receio. Vixe, será que quebrou alguma coisa? Eu não sei, né, velho? Aí você testa ali, valida várias vezes por conta própria, mecanicamente, você, testando várias rotas, testando vários pedaços de coisa. E aí, no fim, como nós somos humanos, a gente sempre acaba deixando passar uma coisinha ou outra, e depois é que vem um baque, né? E aí, enfim, esse estilo aqui que a gente está programando, inclusive, eu até falar, é o DDD, né? Que o DDD ele é Domain Driven Design. Eu já falei algumas vezes sobre isso, né? DDD. Opa, DDD que era para ser DDD do Brasil. Versus TDD. No caso, existem várias formas de trabalhar. Eles são abordagens de desenvolvimento de software, né? Era essa palavra que eu estava procurando. Só que a diferença é que o do DDD para o TDD é que o TDD é Test Driven Development. Então é muito comum que dentro do TDD, o cara, em vez dele começar o desenvolvimento da aplicação aqui pelo nosso app, ele começa pelos testes. Ele começa escrevendo aqui, tipo, eu quero que tenha uma classe que reconheça isso e isso aqui como válido, tipo a classe e-mail. Ele iria escrever primeiro esse arquivo de teste, e aí depois que ele termina essa lógica aqui de validação, ele fala, beleza, vamos aqui para o app, vamos começar a fazer essa classe. E aí sim o cara ia implementar essa classe. Né? Isso é uma abordagem onde você ainda mais segura, né? Ela é geralmente utilizada muito em projetos grandes financeiros, né? Projetos de banco, essas coisas do tipo. Eles utilizam esse tipo de abordagem por causa que é justamente essa confiabilidade. A confiabilidade ela é a base da estrutura do desenvolvimento do seu código, né? Desde o começo, né? Lógico, né? Porque como o teste é a primeira coisa a ser feita, né, ele sempre vai construir uma classe que passe naqueles testes. Então, enfim, vai ser mais confiável. Mas também é perfeitamente correto você escrever primeiro a sua classe, as suas classes, que é a sua lógica, e depois testar ela, que é o que a gente está fazendo aqui. Geralmente é o que a gente faz mesmo, porque
é o que é mais lógico, mais sentido, assim, para projetos pequenos. E aí agora a gente está chegando aí no nosso horário de intervalo. A gente volta daqui a pouco, né? Daqui uns 20 minutinhos, Renato. Ainda tem quantas aulas? Daqui do curso? É isso mesmo, João Pedro. Vamos dar um intervalo agora, daqui a 20 minutos. Quando for 9h45 a gente retorna. Pronto, perfeito. Eu vou encerrar a gravação para após o intervalo a gente retomar. Pronto.